Bom dia a todos, pastor Mauro Vaz que fala aqui. Continuando aqui, queremos continuar com a nossa série de mensagens sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que precedem a segunda vinda de Cristo. E hoje, seguindo esta série de mensagens, eu queria falar dos sinais que o Senhor Jesus predisse, que haveriam antes da sua vinda a este mundo. No Evangelho de Mateus 24, versículo 3, Jesus foi questionado pelos seus discípulos o seguinte, diz eles aqui: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, os discípulos, ao perguntarem a Jesus os sinais da sua vinda, os sinais que antecederiam a vinda dele a este mundo, o Senhor Jesus responde aos seus discípulos, primeiramente, dizendo para eles que eles deveriam ter cuidado com o engano. No versículo 4 de Mateus 24, o Senhor Jesus diz que haveria um engano religioso, que o engano seria uma das armas utilizadas pelo inimigo nestes dias que antecederiam a volta de Jesus. Bom, eu acho que não precisa nós falarmos muito sobre isso, porque todos vocês percebem como o mundo vive, às vezes, com máscaras, com falsidade, os políticos enganam a população, prometem e não cumprem, Muitos líderes religiosos também enganam as pessoas com falsas promessas. Então o Senhor Jesus ensina que muitos pais, muitos chefes de família enganam, traem suas famílias, traem suas esposas, e hoje também as esposas também fazem o mesmo. Muitos filhos têm traído, enganado seus pais. O fato é que Jesus disse que um dos sinais que antecederiam a sua vida seria o engano, E esse engano também é um engano religioso, porque no versículo 5 ele diz: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, Jesus profetizou dizendo que um outro sinal que antecederia a sua vinda seria um engano religioso. Ele disse que haveriam falsos cristos, Falsos cristos dizendo eu sou o Cristo, Aquele que estava para vir, aquele que disse que voltaria, e enganariam a muitos. Ora, se os amigos, os irmãos aí fizerem uma breve pesquisa na internet, vocês vão observar, que nestes últimos anos surgiram vários e vários cristos, ou pessoas reivindicando serem Cristo, nos Estados Unidos, na Europa, e vários lugares do mundo surgiram pessoas reivindicando serem Cristo, dizerem serem o enviado de Deus, serem ungido de Deus, Várias pessoas surgiram. Tivemos em alguns anos, inclusive no Brasil, o Messias de Goiânia. Temos ainda hoje, o tal do Henri Cristo, Temos lá na Rússia, o Jesus da Sibéria, na União Soviética, o Jesus da Sibéria, o famoso guru russo lá, E por aí vai. Várias pessoas. Houve em uma época nos Estados Unidos o reverendo Moon, que chegou a dizer que ele era o Senhor do segundo advento, o guru Meher Baba também, que foi um falso Cristo. Ele disse: não há dúvida de que eu sou Deus personificado. E por aí vai, gente, Até aquela famosa artista americana Shirley MacLaine, ela disse: eu sou Deus, o Messias, e por aí vai. Então, uma rápida pesquisa, vocês vão ver os sinais que Jesus disse dos falsos cristos,
que haveriam e que estão por aí para enganar as pessoas. Também Jesus disse, né? Ele declarou que haveriam falsos líderes religiosos, né? São os sinais da religião, né? Contamos hoje com um grande número de falsos profetas que trabalham na obra de Deus aí e que enganam as pessoas com falsas profecias, com profecias mentirosas, profecias da carne, profecias do homem e não profecias de Deus, né? São pessoas que se promovem com fins gananciosos, lascivos, mundanos e que ensinam doutrinas de homens e se acham sábios, superiores aos demais, né? Por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, né? O Senhor Jesus disse no versículo 15, o Senhor Jesus disse que os falsos profetas, a gente conhece eles pelos seus frutos, né? Pelos seus frutos, ele diz lá, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E no versículo 16 ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então você só pode conhecer um homem de Deus de verdade pelos frutos que ele produz, pelos frutos do Espírito Santo que ele produz, que estão lá em Gálatas, né? Capítulo 5, né? A partir do versículo 19, né? Lá estão os frutos do Espírito Santo, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, né? E estes são os frutos que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai apresentar, né? Se não apresentar frutos, é porque a árvore é ruim. A árvore boa dá bons frutos. Amém? E seguindo ainda aí, Jesus falou também a respeito da proclamação do Evangelho, né, a todas as nações. Jesus disse que, Mateus 24:14, ele disse, este Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, né? Então este é um dos sinais também que antecedem a volta de Jesus, é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Isso não significa que todas as pessoas vão crer, ou vão se converter, ou vão aceitar Jesus, mas significa que o Evangelho será pregado em todo o mundo. E aí vai se cumprir aquilo que diz o livro de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, o Evangelho está sendo pregado, inicialmente foi pelo rádio em todo o mundo, depois pela televisão e hoje pela internet, massivamente, né? A mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo está sendo anunciado. Então este é mais um, né, dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus a este mundo, é a proclamação do Evangelho em todo o mundo. Então recapitulando aí, né? Sinais que precedem a volta de Jesus. Jesus respondendo à pergunta dos discípulos, que sinais haverão da tua vinda? Mateus 24:3. Jesus disse que haveria um engano. No versículo 5 ele diz que haveria um engano religioso, os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos religiosos, né? Ele também ensinou em Mateus, né, 24:14, ele ensinou, né, que o Evangelho do Reino seria pregado por todo o mundo em testemunha a todas as nações, então viria o fim. Nós já estamos vendo a pregação do Evangelho por todo o mundo. E por fim, Jesus ensinou sobre a apostasia, né, o abandono da fé. Esse mal, esse pecado, trata-se do terrível pecado de desviar-se da fé. Em Mateus 24, a partir do versículo 10 em diante, ele diz assim, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então Jesus fala aqui que haveria um tempo antes da sua volta, um tempo um pouquinho antes da sua volta, onde o amor se esfriaria, onde a iniquidade aumentaria, onde muitas pessoas abandonariam a fé em Cristo, a fé cristã, chama-se de apostasia, né? Abandono da fé. Ele disse isso, porém no verso 13 ele disse, aquele porém que perseverar até o fim, este será
salvo. Então, estes são alguns sinais que Jesus deu sobre a sua volta, né? Os sinais na religião, os sinais do engano religioso, que estão em Mateus 24, versículos 4 e 5, respondendo, né, a uma parte, uma pequena parte da resposta de Jesus aos discípulos. No versículo 3 de Mateus 24, os discípulos perguntam: Senhor, quais sinais haverão da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus começa dando um sinal, que eu estou lhe ministrando aqui, lhe explicando. O primeiro sinal é o engano religioso, é o abandono da fé, é o engano político, né? É o engano dos falsos profetas, é a pregação do evangelho em todo o mundo. Estes são alguns dos sinais que Jesus nos deu, tá bom? Mas eu vou continuar essa série num outro áudio aqui, e você vai acompanhando aí, porque há mais, né? Há mais sinais do engano, há mais sinais que demonstram a volta do Senhor Jesus, como ela está próxima, como ela está perto, tá bom? Fique com Deus e até o próximo áudio.